Boa tarde, me chamo Carlos Eduardo e faço Engenharia Elétrica na UFC. E hoje eu vim apresentar um trabalho acerca do circuito, em específico o circuito RLC em série. Neste trabalho será analisado o comportamento de um circuito RLC em série, com foco na resposta natural e na resposta a um degrau de tensão. Começando, o que é um circuito RLC? O circuito RLC ele é formado pela associação de um resistor, um indutor e um capacitor conectados em série, de modo que a corrente elétrica é a mesma em todos os elementos de um circuito. Existem algumas aplicações para esse circuito, e uma delas são filtros de passa-faixa, circuitos de sintonias como rádios. E isso acontece como? De que maneira? O capacitor e o indutor são responsáveis por definir a frequência natural do circuito. Essa frequência que é dada pela expressão ômega inicial, que é igual a 1 sobre raiz de LC, e o resistor atua controlando o amortecimento, evitando oscilações excessivas. E existem dois tipos de respostas também. Existe a resposta natural, que é um comportamento do circuito sem nenhuma fonte externa aplicada, e existe a resposta com degrau, que é o comportamento do circuito quando você aplica uma fonte do tipo degrau, que normalmente é um degrau de tensão ou de corrente. Agora eu vou mostrar alguns exercícios acerca desses circuitos RLC em série. O primeiro circuito se trata da resposta natural, onde temos a seguinte pergunta: se um resistor de 10 ohms, um indutor de 5 Henry e um capacitor de 2 microfarad, a gente precisa determinar a alfa, que é o fator de amortecimento, a frequência, que é dado por ômega, e S1 e S2, que são as raízes. Nós temos aqui no meio nosso circuito, o circuito em série, no sentido horário da corrente. E começando a explicação do exercício, temos que, aplicando o LKT, temos que RI mais L DI sobre DT mais 1 sobre C, mais vezes a integral de IT dt é igual a zero. Derivando toda essa equação, temos que L di ao quadrado sobre dt ao quadrado mais R di sobre dt mais IC. E aí, cortando, dividindo toda a equação por L, temos agora di ao quadrado sobre dt ao quadrado mais R sobre L di sobre dt mais I sobre LC. Levando toda essa minha equação para o domínio do Laplace, temos o seguinte: L ao quadrado mais RL vezes S mais I sobre LC. Após termos encontrado nossa equação característica, agora seguiremos adiante procurando agora o nosso fator de amortecimento, que é o nosso alfa, e o nosso ômega, que é a frequência. Levando aos cálculos, temos que, seguindo as fórmulas, alfa é igual a R sobre 2L, substituindo os valores, temos que vai ser 10 sobre 2 vezes 5, que aí continua nosso cálculo, é 10 sobre 10, que é igual a 1. Temos também que a nossa frequência vai ser 1 sobre a raiz de LC, que substituindo os valores, temos que será 1 sobre a raiz quadrada de 5 vezes 0,002, que nós temos aí 10 radianos por segundo. E temos também que levar em consideração que o tipo de resposta que será: quando temos um alfa menor que o ômega, temos um tipo de resposta sugamortecido. Agora, para encontrarmos as raízes, basta substituir os valores de todos os componentes na fórmula da qual nós encontramos. Que seguindo a fórmula é S ao quadrado mais mais R sobre L vezes S mais 1 sobre LC. Substituindo os valores, temos que S ao quadrado mais 2 vezes S mais 100. Agora, tirando as raízes, para que possamos encontrar as raízes, vamos utilizar Bhaskara. Procurando o delta, encontramos que temos um delta negativo. Nesse caso, iremos trabalhar com números complexos. Então, nesse caso, delta será um valor negativo. A raiz de delta será igual a 19,9J.
Colocando agora isso na nossa fórmula de Bhaskara, temos que S1 é igual a menos 2 mais 19,9J sobre 2. E S2 temos que é igual a menos 2 menos 19,9J sobre 2. Agora vamos para um exercício de resposta com degrau. Nesse caso, a questão pede: considere o circuito RLC em série composto por um resistor, um indutor e um capacitor. O circuito é ligado a uma fonte de tensão contínua Vs por meio de uma chave para que se fecha no instante t igual a zero. Considere que o capacitor está inicialmente descarregado e que a corrente inicial no circuito é nula. Encontre a equação diferencial do circuito para t maior que zero, a equação característica e o tipo de resposta do circuito. Temos aqui um circuito que é alimentado por uma fonte de 8 volts e aqui a chave que é fechado quando t é igual a zero. Temos um resistor de 4 ohms, um indutor de 1 Henry e um capacitor de 0,25 Farad e a corrente no sentido horário. Agora vamos aplicar as fórmulas. Aplicando a alicate, temos que a tensão do indutor mais a tensão do resistor mais a tensão do capacitor é igual a Vs. Sabendo que a tensão do indutor é igual a L d ao quadrado vezes I sobre dt ao quadrado, a tensão no resistor é R di sobre dt, e temos que a tensão no capacitor é igual a 1 sobre C e T. Temos então as seguintes equações: L d ao quadrado vezes I sobre dt ao quadrado mais R di sobre dt mais 1 sobre C e tudo isso igual a Vs. Fatorando toda essa equação, temos que d ao quadrado vezes I sobre dt mais 4di sobre dt mais 4i é igual a 8. E essa é a nossa equação característica do circuito. Agora, essa é a equação diferencial do circuito, para quando for t maior que zero. Agora sim, a equação característica, do circuito, a equação característica do circuito vem da parte homogênea da equação. Nesse caso, S ao quadrado mais 4S mais 4, igual a zero. Fatorando tudo isso, temos que S mais 2 sobre ao quadrado é igual a zero. E a letra C, que pergunta que tipo de que tipo de resposta do circuito. Temos que, para isso, precisamos calcular o nosso alfa e precisamos calcular a nossa frequência. Como já sabemos, alfa é dado por R sobre 2L e a frequência é dada por 1 sobre a raiz de LC. Agora, fazendo as contas, temos que a alfa é igual a 2 e a frequência é igual a 2 radianos. Nesse caso, alfa e ômega, o fator de amortecimento e a frequência são iguais. Temos então que o circuito apresenta resposta criticamente amortecida. E é isso. Esses foram os exemplos, foram as aplicações e as respostas trabalhadas de formas individuais. Então temos aqui apresentado de forma singular e de forma resumida como o circuito RLS se comporta em determinadas situações.